nascem as pesquisas. Bem-vindos ao Como Nascem as Pesquisas. Esse é um podcast do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui nós vamos conversar um pouco sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e como elas vieram à vida. Hoje nós estamos aqui com a Ana Rezende Quadros, que faz mestrado na linha de pesquisa Mídia e Processos Sociais. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, Lucas. Eu acho que para começar, a gente pode explicar qual que é a sua pesquisa. A minha pesquisa fala sobre uma das mais importantes jornalistas do Brasil. Você fala assim, já dá um impacto. Mas é a Eliane Brum, ela já ganhou mais de 40 prêmios. E, na verdade, ela ficou muito famosa desenvolvendo um estilo de jornalismo que se aproximava muito da literatura. Mas o principal diferencial dela era o olhar dela sobre a sociedade. Então, ela se preocupava em falar sobre temas que não estavam na mídia e sobre pessoas comuns. Ela tem um lema que é o seguinte, que todo Zé é um Ulisses e que toda vida é uma Odisseia. E vice-versa, né? Então, na verdade, também todo Ulisses também é um Zé. Só que essa fama dela começou num tempo de jornalismo impresso. Ela ficou muito famosa fazendo uma coluna que chama A Vida Que Ninguém Vê, para o jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul. Depois foi para a revista Época, fez reportagens parecidas nesse estilo, assim. Mas hoje em dia a gente percebe uma queda na venda de jornais impressos e no interesse das pessoas pelo veículo impresso. E eu me questionei, será que seria possível esse mesmo tipo de jornalismo voltado para o cidadão comum, voltado para temáticas que não são tão debatidas na internet? Será que seria feito da mesma forma? Ou será que teria que ser adaptado? E se teria que ser adaptado, como que isso teria que ser adaptado? Eu percebi que a Eliane Brum fazia ainda um trabalho que era, de certa forma, relacionado ao que ela fazia antes, na internet. E decidi que eu ia me debruçar sobre isso. Na minha pesquisa de mestrado, eu e meu orientador decidimos pegar dois meios diferentes que a Eliane Brum utiliza. Duas plataformas, na verdade. Uma é a plataforma em vídeo e a outra a plataforma em coluna. Porque a Eliane Brum escreve colunas para o jornal O País e também se dedica a um trabalho de produção de documentários. O documentário que a gente escolheu foi o documentário Laerte, que foi a primeira produção brasileira da Netflix. E a gente decidiu, então, baseado nessa escolha do documentário Laerte, pegar colunas que a Eliane Brum falasse da questão de corpo, gênero e sexualidade. Nós acreditamos que esse é um tema que é característico da Eliane Brum. A gente escolheu 10 colunas que tratassem, nesse período que ela trabalhou no El País, de 2013 até o final de 2019, embora a expectativa é que ela continue trabalhando no El País, nós tínhamos que fazer um recorte, né? Então, nós vamos escolher 10 colunas que tratem de corpo, gênero e sexualidade e compará-las com o documentário Laerte. O que a gente quer saber com isso? Quais são as características que se preservam da Eliane Brum dos jornais, né? Se ela realmente ainda tem essa perspectiva de que todos é um Ulisses, se ela fala ainda de temas dentro dessa temática, porque ainda dentro dessa temática tem temas que são mais ou menos debatidos, e se essas questões que ela fala estão mais ligadas ao acontecimento, ou essa ideia, né, de extraordinário, coisas que não acontecem todos os dias, ou estão mais ligadas à ideia do desacontecimento, que são notícias que não são dadas. Ou seja, são coisas do cotidiano, acontecem sempre, são acontecimentos do cotidiano. Mas não só porque acontece sempre, que elas não deveriam ser noticiadas, porque, na verdade, elas acontecem sempre, mas elas deveriam acontecer sempre. A gente quer analisar essa questão do desacontecimento, a questão do cidadão comum, e ver se é possível ainda trazer essa linguagem que mistura jornalismo e literatura para a web. Eu não discordo de forma alguma que a Eliane Brum é uma das jornalistas mais importantes da atualidade. Mas eu achei muito interessante a sua pesquisa, mas como que ela nasceu? Né? É o nome do podcast, né? Então, como que ela nasceu? Como que ela veio à vida? Na verdade, é uma história muito antiga, porque eu fui fazer jornalismo por causa da Eliane Brum. Então, quando eu estava no ensino médio, meu pai me deu o A Vida Que Ninguém Vê, da Eliane Brum. Aí eu fiquei viciadíssima, dei para as minhas amigas lerem também, porque achei fantástico, fenomenal, porque o que eu acredito muito no jornalismo é essa ideia de que o jornalismo pode ser transformador. Nós temos lá a visão do Bourdieu, né, que ele fala com a gente que é o seguinte, que quando nós temos violências que são invisibilizadas, nós não conseguimos fazer nada sobre elas, porque se a gente finge que não existe, se a gente não percebe que elas existem,
Então, a gente não tem como agir. E o jornalismo, quando ele vai e visibiliza essas questões, quando ele expõe essas violências, ele abre uma porta para a transformação. Então, eu sempre acreditei nisso. E a Eliane Brum, desde o início da carreira dela, faz isso, né? Ela pega violências que são invisíveis, tanto que eu fiz, na verdade, um TCC e vários artigos e também uma iniciação científica sobre isso, e eu decidi brincar com essa questão do invisível. Na minha iniciação científica, eu dei o nome de Um Olhar sobre o Invisível. Porque, na verdade, a Eliane Brum foca muito nas pessoas e nas questões que são invisibilizadas pela sociedade e as expõe. Ao mesmo tempo, eu comecei a acompanhar a coluna dela no El País e vi os documentários que ela produzia e eu falei, nossa, mas será que é possível fazer a mesma coisa? Porque eles não são exatamente a mesma coisa que ela fazia no A Vida Que Ninguém Vê, não são a mesma coisa que ela fazia no Olho da Rua. Mas será que, por mais que sejam diferentes, eles mantêm características? Como que eles mantêm essas características? Porque a internet hoje é o caminho, né, Lucas? Nós não conseguimos mais ter uma visibilidade tão grande no impresso quanto a gente tem na internet. Então, se a gente não visibiliza essas questões na internet, elas não continuariam um pouco invisibilizadas, não continuariam um pouco escondidas e difíceis de mudar? Então, eu, justamente motivada por essa visão de que as violências têm que ser expostas para que elas acabem ou diminuam, eu quis ver como isso era possível hoje em dia no meio mais popular que nós temos. Essa é uma história fantástica, né? Porque ela é uma coisa muito pessoal também, né? Não é só comunicacional, como também tem um apego muito emocional e pessoal, né, nessa história. Eu acho que para a gente finalizar, você podia falar um pouquinho qual que é o retorno que você espera dar para a sociedade com essa pesquisa sua. Realmente tem um apelo bastante pessoal. Tem um professor que comenta que nós temos as razões verdadeiras e as razões bonitas para desenvolver uma pesquisa. A minha razão verdadeira é porque realmente eu acho isso muito encantador. Mas as razões bonitas respondem a sua pergunta. Porque, na verdade, essa pesquisa não é só encantadora para mim. A sociedade precisa curar suas feridas. Não podemos ter uma sociedade em que alguns estão no topo e outras pessoas sofrem muito as consequências de opressões. E revelar como se revela a opressão é essencial, como eu falei que o Bourdieu comenta, para que essas opressões diminuam. Quando a gente estuda como isso é feito na internet, é como se fosse um caminho para a sociedade. Obviamente que não tem como uma pesquisa ou uma jornalista mudar a sociedade. Mas é um apontamento de um caminho. Se muitas pessoas começam a seguir nesse sentido, a gente começa a desvelar questões que antes eram escondidas. E é importante fazer isso não só no jornal impresso, que hoje está perdendo leitores, mas também na internet, para que mais pessoas vejam. Então, nós precisamos saber se isso é possível, e eu acredito que sim, isso é possível, e como isso é feito. Eu achei muito interessante porque a sua pesquisa, ela mexe com uma coisa que é a base do jornalismo, né? Que a gente se prontifica a dar voz aos oprimidos, né? Então, eu acho que é muito impactante, né? E importante para a sociedade a sua pesquisa. Se você gostou, a gente tem o nosso podcast sobre como nascem as pesquisas e tem diversos outros temas que você pode ouvir no nosso canal aqui no Spotify. Muito obrigada, até mais. Como nascem as pesquisas? PPG com o FJF.